pessoal, no vídeo de hoje eu vim partilhar com vocês um pouquinho das minhas leituras do curso de História. Se você é novo aqui no canal e não sabe, eu faço bacharel em História. Hoje a gente vai falar sobre as leituras do curso de História, que são muitas, assim. Quando você começa ou quando você fala pra alguém que você faz História, a maioria das pessoas já vem com esse tipo de conteúdo aqui na mente. Que é um conteúdo didático, é um livro. Esse livro aqui em questão, se eu não me engano, foi do meu primeiro ano do ensino médio. Esse aqui se chama A Nova História Crítica. E eu lembro que eu pedi pro meu professor pra ficar com esse conteúdo, porque geralmente nas escolas públicas você não fica com o livro didático, você devolve. No começo do ano você assina um termo que você recebeu do professor e no final daquele ano você devolve novamente pro professor. Eu pedi pro meu professor para ficar com esse livro porque eu gostei muito dele, embora, como eu sempre falo pra vocês, a história não é apenas esse tipo de história que você aprende lá no seu ensino médio e no seu ensino fundamental. Você vai aprender outro tipo de conteúdo na graduação e muitas pessoas associam esse tipo de conteúdo à graduação de História. Eu sei disso, toda vez que eu falo que eu faço História, as pessoas já acham, ah, é muito fácil, a História é muito simples, nossa, História não tem nada de difícil, é muito básico, mas na verdade não, você vai escutar e vai ver conceitos historiográficos que vai simplesmente mexer com a sua cabeça e que você vai pensar, cara, o que eu tô fazendo? Isso é muito mais complexo do que aquilo que eu vi no meu ensino fundamental e no meu ensino médio, porque sim, gente, a história ela é muito mais do que apenas você aprender a questão didática, que obviamente o professor ele tem que passar nas salas de aula, não tem como você passar conceitos de Marx Bloch, ou então de Max Weber, ou então questões realmente de Peter Burke, de Lucien Febvre, de Chartier, que são nomes que você vai escutar muito durante a graduação, principalmente dependendo da disciplina que você vai pegar, você obviamente vai ter contato com uma determinada área. Por exemplo, nesse período agora, vou adiantar um pouquinho pra vocês, eu peguei disciplinas voltadas para a área da filosofia, então obviamente você vai escutar bastante conceitos filosóficos. Quando você tem aula de disciplinas de geografia, que é algo que você tem ou no seu primeiro ou no seu segundo período, você vai ter contato com a geografia em algum momento da graduação de História, e aí você vai escutar muito mais geógrafos como Milton Santos, por exemplo, que é um brasileiro, é um geógrafo brasileiro muito conceituado na geografia, mas que você trabalha porque a geohistória trabalha justamente esses conceitos da história com a geografia. Então, você vai ouvir falar em Milton Santos, você vai ouvir falar em Sérgio Buarque de Holanda, sim, o pai do Chico Buarque, que é muito conceituado, você vai ouvir falar muito do trabalho dele, Raízes do Brasil, que é um livro que eu ainda tô pra ler até hoje, mas que eu já ouvi falar em diversas disciplinas diferentes, eu já ouvi falar em teoria, já ouvi falar em geohistória foi onde eu tive contato, primeiramente, com os trabalhos do Sérgio Buarque de Holanda. E tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, ó, são cópias. Isso é algo que você vai ter muito na graduação. Xerox, 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 xerox. Sim, gente, será a vida do graduando, é tirar xerox. Na faculdade particular eu não tinha tanta xerox pra tirar, não tinha tanto conteúdo desse tipo, de leitura mesmo, mas na pública você tem muita leitura, e no curso de História, pensa numa leitura triplicada, assim, porque sim, se você não gosta de leitura, esquece História. E eu vou falar um pouquinho, por exemplo, de alguns aqui pra vocês. Eu não vou falar de todos, porque se eu for falar de todos, de tudo isso aqui, meu bem, de tudo isso aqui, a gente só fica aqui até amanhã, vai ser um vídeo de mais de 1 hora, porque são muitos conteúdos. Em História da África, a gente só trabalhou um único conteúdo, que foi um conteúdo da Leila Leite Hernandes, África na Sala de Aula, voltado realmente para a questão da África, da partilha, do imperialismo colonial. Você vai ouvir falar muito da colonização, da descolonização, da partilha que aconteceu em Berlim. Então, assim, são textos que eu gostei bastante. Processo, assim, você vê como o processo na África foi feito, que particularmente, assim, são coisas que você não aprende no seu ensino, pelo menos eu não aprendi no meu ensino médio, nem no meu ensino fundamental. Essa parte realmente da colonização e da descolonização e do processo realmente de tudo que acontece na África, você vai ver bastante quando você pega a disciplina de África na faculdade. Indo pra parte já de teoria, realmente de teoria da história propriamente, você vai aprender o que é história, qual é o ofício e o trabalho do historiador, e aí você vai ouvir muito falar em Marx Bloch. Marx Bloch tem um livro chamado Apologia da História, o ofício do historiador, que é muito bom, eu já li, super recomendo pra quem tá fazendo história,
pega esse livro pra ler, porque vale muito, muito, muito a pena. E aí você vai trabalhar, principalmente no primeiro período, como é a escolha do historiador, o recorte que ele faz de determinados fatos. E aí você vai ouvir sobre a objetividade da história, você vai ouvir falar sobre Hegel, Marx, sim, você vai ouvir falar de Marx do primeiro até o período atual, por exemplo, eu tô ouvindo falar muito em Marx. Você vai ouvir falar muito em Legoff. Legoff eu ouvi falar bastante no período passado, principalmente em história da cristandade. Na antropologia, você vai ouvir falar muito em James Clifford, em Tim Ingold, em Malinowski. Você vai ouvir falar bastante desses nomes. Mas a antropologia e esses nomes realmente de antropólogos, você ouve falar se você pegar disciplinas voltadas realmente para a área de antropologia. Se você não pegar nenhuma disciplina voltada para antropologia, eu particularmente não peguei e até hoje eu só ouvi falar desses nomes no meu primeiro período, quando eu tive realmente disciplina voltada para a área de antropologia. A maioria dos professores na pública sempre liberam ementas do que vai ser trabalhado durante o período das disciplinas. Ou seja, os textos, qual é o objetivo do programa, da disciplina, o que vai ser trabalhado, e aí todo professor sempre passa uma bibliografia complementar, que é onde você pode pegar para ler e abrir um pouco mais a sua mente, o seu horizonte com relação àquela disciplina em questão. Por exemplo, Gilberto Freire, eu ouvi falar em geohistória, Milton Santos, eu ouvi falar, como eu falei pra vocês, em Sérgio Buarque de Holanda e na geohistória. Então, assim, isso eu acho super bacana, assim, eu sempre olho a ementa dos professores antes do período começar, porque os professores geralmente sempre liberam a ementa, pelo menos na UF, antes do período começar. E aí você tem basicamente uma ideia propriamente dita de que vai ser trabalhado naquelas disciplinas naquele período. Max Weber também é outro muito importante dentro da sociologia. Tem aqui as mentalidades do Legoff, como eu falei pra vocês. Legoff é alguém que vocês vão ouvir falar muito. Lucian Ferber também é alguém que vocês vão ouvir falar muito dentro da graduação. O Kozelik, principalmente Futuros Passados, é um trabalho dele que você vai ouvir falar muito. Eu ouvi falar, isso aqui é um texto do meu primeiro período, mas no período passado, em METEC, texto do Kozelik. Então, assim, Kozelik é alguém também que vocês também vão ouvir falar muito dele. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa de diferente. Peter Burke, por exemplo. Esse aqui é desse período. Testemunho Ocular. Isso aqui é um livro, na verdade, do Peter Burke. Esse aqui é um texto do Proust, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Mas eu tô tendo aula também de filosofia, e aí o Proust foi trabalhado por um professor dessa área. Historiadores, você vai ouvir muito, muito falar durante o processo da graduação. Você não vai ficar naquele conteúdo que você acha que você aprendeu no seu ensino médio, no seu ensino fundamental. Esquece isso. É a mesma coisa se você for fazer geografia, se você for fazer filosofia, se você for fazer formação de sociologia. Você nunca vai ver nada do que você aprendeu no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, gente. Nada. Se você tá com esse pensamento de que história é fácil, eu vou prestar vestibular pra história, porque história é simplesmente fácil, é aquilo que tu via aqui, ó. Tira isso do teu pensamento, da tua mente, porque, sério, é muito conteúdo teórico, é muito conteúdo que às vezes não é muito teórico, mas que você acha que você teve um entendimento total daquilo, daquele conteúdo, por exemplo, do Legoff, que não são textos tão difíceis do Legoff, não são textos tão teóricos assim da história, mas que exigem um certo cuidado, uma certa atenção na hora de ler, porque tem coisas que você acha que você vai compreender, e aí quando vem um professor e desconstrói aquele conceito que você criou, porque na verdade não é aquilo que o autor tá tentando passar. Então, assim, leia com muita atenção, porque história, gente, é muita, muita, muita leitura. Mas, obviamente, que o professor sempre disponibiliza PDF. Tem muita coisa no meu computador de PDF que não tem como eu mostrar aqui pra vocês. Isso é só um quarto, um terço, um mínimo de conteúdo que eu já tive durante todo esse período que eu tô tendo. Atualmente tô no quarto. Então, assim, é muito conteúdo, é muita coisa, e só quem faz a graduação de História sabe quanto é de leitura. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, ele é muito importante. E se tu for novo aqui no canal, ainda não é inscrito, o que você tá esperando pra se inscrever? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação, assim tu não perde nenhum vídeo novo. E antes de encerrar totalmente esse vídeo, duas indicações de livros que eu tenho pra vocês, que eu tô lendo nesse período agora. Esse aqui é a História Antiga do Guarinello, que tá sendo trabalhado numa disciplina. E esse aqui é a Escola dos Análises, que é um nome que gravem, você também vai escutar muito do começo ao fim da graduação. Esse é um livro do Peter Burke, que ele vai falar sobre a Revolução Historiográfica dentro da França, porque, obviamente, esse processo foi muito incluído na França. Você vai ouvir falar muito de historiadores franceses, porque realmente a Escola dos Análises surgiu na França através do Marc Bloch,
e do Lucian Faber, que é da primeira geração dos análises. Eu acho que os análises teve 3 gerações muito conhecidas. O Brodel é um deles, por exemplo, que você vai ouvir também falar muito na geohistória, mas você também vai ouvir falar muito no campo da história propriamente. E ele fez parte da escola dos análises. Se eu não me engano, acho que foi da 3ª geração. Se eu estiver enganada, me diz aí nos comentários. Mas eu acho que é da 3ª geração. E aí eu tô lendo esse livro, ele também é curtíssimo. Eu já tinha que devolver, mas enfim, né? Eu só vou devolver na biblioteca depois que eu terminar de ler, mas eu já tô atrasada com a leitura desses 2 livros, mas que valem muito a pena também pro enriquecimento, caso você queira ler um livro à parte. Também vale muito a pena, porque enriquece bastante o teu conteúdo. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!